pastor Geraldo Matos, bem-vindo a mais um devocional Palavras de Esperança. Estou concluindo uma série de 5 devocionais sobre o arrebatamento da igreja. E o tema de hoje é: como saber se eu estou preparado para o arrebatamento? É uma pergunta que você precisa responder. Eu quero dizer para você que o arrebatamento da igreja, esse evento tão esperado, ele pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, até mesmo antes que termine esse vídeo, o Senhor Jesus pode estar voltando nas nuvens para buscar a sua igreja. E eu preciso fazer 3 perguntas, ou melhor, você precisa fazer para você mesmo 3 perguntas. E dependendo das suas respostas, você mesmo vai chegar à conclusão se está ou não preparado para o arrebatamento da igreja. Ok? Vamos lá? A primeira pergunta: quando eu ouço uma mensagem sobre o arrebatamento, o sentimento que invade o meu coração é de tristeza? O que é que você sente no coração quando alguém prega para você sobre o arrebatamento da igreja? Tristeza? Se for tristeza o sentimento, possivelmente ele vem de um medo, de uma insegurança, de uma incerteza, de uma dúvida que você está tendo com relação à sua vida espiritual. E isso não é bom. O verdadeiro sentimento que deve invadir os nossos corações ao ouvirmos uma palavra sobre arrebatamento da igreja é de alegria. Em 1 Tessalonicenses 4, os irmãos de Tessalônica estavam preocupados, tristes, porque alguns irmãos estavam morrendo. E alguém ensinando no meio do povo que a morte era o final de tudo, que morreu, acabou. E aí Paulo então escreve esse texto de 1 Tessalonicenses 4, que nós temos usado como base para o arrebatamento, e no final, quando ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos transformados. Ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos em Tessalônica que eles morreram, mas um dia eles vão ressurgir dos mortos e vai acontecer um fenômeno chamado arrebatamento da igreja. A nossa alegria é essa, não a morte, não o que a morte pode causar, porque morte é separação, mas o arrebatamento traz vida. Então, se você tem tristeza no teu coração, você precisa rever os teus conceitos, ok? Essa é a primeira pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta. Você está vivendo na prática do pecado? Uma pergunta direta, mas é importante. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. E a consciência que muita gente tem de pecado é matar, roubar, adulterar. Não, pecado é tudo aquilo que nós fazemos desobedecendo a ordem de Deus, é errar o alvo, a amartia, como diz o original grego. Então, nós temos que fazer uma análise da nossa vida e saber se nós estamos vivendo debaixo dessa prática do pecado. Porque o pecado, ele pode acontecer. Eu classifico o pecado da vida do crente como um acidente de percurso. Até porque 1 João capítulo 2 fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Ou seja, é possível que o crente peque, mas que ele não faça do pecado uma prática diária. E quando ele pecar, ele recorra imediatamente ao sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. O pecado não pode reinar na minha vida. Quem reina na minha vida é Jesus. Ele que é o Senhor da minha vida. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, você está vivendo na prática do pecado? Se porventura existe uma situação de pecado na sua vida, você precisa se arrepender. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele diz assim: se dissermos que não temos pecados, nós fazemos-nos mentirosos e enganamos-nos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Então,
Esse é o caminho para a gente viver uma vida livre do pecado. O sangue precioso de Jesus. Essa é a segunda pergunta. Você está vivendo na prática do pecado? E a terceira pergunta é: você tem o Espírito Santo na sua vida? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós, vem habitar em nós. Até porque ninguém consegue entregar a sua vida para o Senhor Jesus se não for convencido pelo Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele vem morar em nós. Agora, o nosso desafio é mantê-lo dentro de nós, porque se nós vivemos uma vida na prática do pecado, o Espírito Santo vai se afastar de nós. Por isso, Davi, ele ora e muito preocupado quando ele comete o seu pecado duplo, de homicídio, de adultério, ele fala assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque o Espírito Santo nos dá alegria de salvação. Então, eu preciso analisar, eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Eu busco o Espírito Santo? Mateus capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens, 10 loucas e 10 prudentes. Para a gente entender o contexto da parábola, eu preciso explicar para você como é que era o casamento judaico naquela situação. O noivo, um certo dia, ia com seus amigos até a casa da noiva, onde iria acontecer a festa de núpcias. E a noiva estava esperando o seu noivo para essa festa com as suas damas de honra, que eram virgens. E cada uma das virgens tinha as suas lamparinas para que, quando ouvisse o grito, aí vem o noivo, as virgens, elas saíam ao encontro do noivo para clarear o caminho do noivo para que entrasse na casa, e aí então iria acontecer a celebração das núpcias. Esse era o contexto. Naquela situação, as 5 prudentes levaram azeite suficiente para a lamparina e levaram azeite de reserva. E as loucas não, só levaram azeite na lamparina. Então todas elas tinham azeite. A questão não foi o azeite, porque se o noivo chegasse logo, elas iriam todas participar da festa de núpcias, conduzindo o noivo até a casa onde estava a noiva. Porém, o noivo demorou. E quando o noivo demorou, elas não tinham azeite suficiente para manter as suas lamparinas acesas. Ao pedirem azeite às virgens prudentes, logicamente que elas não queriam dar, e elas tiveram que ir comprar azeite, mas já era tarde, e quando elas voltaram, o noivo chegou, o grito se ouviu, aí veio o noivo, e as prudentes entraram com o noivo para a festa de núpcias, e as virgens loucas ficaram do lado de fora batendo a porta. Para entendermos o que Jesus está querendo ensinar com essa parábola, que era uma alegoria, que era uma ilustração, é o seguinte: que eu preciso ter na minha vida o azeite. E o azeite simboliza na Bíblia o Espírito Santo. Por isso a pergunta: você tem na sua vida o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você vai se afastar do pecado. Se você tem o Espírito Santo, você vai viver uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de santificação, uma vida de serviço para Deus. Você vai ser diferente. Você não vai guardar mágoas no coração. Você não vai pecar. Você não vai viver na prática do pecado. Você não vai ter medo, sabe? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai ter confiança, vai ter certeza de que quando a trombeta soar, o seu nome será chamado e você será arrebatado. A maneira que nós respondermos essas perguntas, teremos ou não a certeza do arrebatamento. Como é que eu encaro a mensagem do arrebatamento? Com tristeza ou com medo, com insegurança? Eu preciso encarar essa mensagem com alegria, porque essa mensagem precisa confortar o meu coração, de que um dia eu vou estar com Jesus. E a minha vida? Como é que eu estou vivendo a vida? Na prática do pecado? Quem é que domina a minha vida? O pecado ou eu sou dominado pelo Senhor Jesus Cristo? E o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Eu posso dizer isso, que a minha vida é uma vida cheia do Espírito Santo? Como aquela mulher reconheceu o profeta? Verdadeiramente, esse é um homem de Deus. Será que as pessoas reconhecem você, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a presença do Espírito Santo? Como é que é o seu testemunho na sua vida, na família, na igreja, onde você trabalha? Isso é muito importante, porque dependendo dessas respostas, eu posso ter a certeza ou não do arrebatamento que está prestes a acontecer. Por isso, eu quero motivar você a levar uma vida
na presença do Senhor, sabe? Com alegria, alegria na presença de Deus, uma vida fugindo do pecado e uma vida cheia do Espírito Santo, porque essa unção do Espírito Santo em nossas vidas despedaça todo o jugo do pecado, o jugo da carne, o jugo do ego, o jugo de Satanás, e nós nos tornamos vitoriosos. E certamente, quando a trombeta soar, o nosso nome será chamado e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Receba essa palavra no teu coração e não abra mão da salvação que Jesus conquistou na cruz por você e para você. E no dia do arrebatamento, que nós possamos subir juntos para estarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Eu quero orar por você para que Deus possa estar fortalecendo a sua fé, que você não abra mão do que o Senhor Jesus conquistou na cruz para você. Amém? Senhor, eu creio no poder da Tua palavra e eu oro para que vidas sejam transformadas. Oh Deus, toda dúvida, toda insegurança, todo medo possa ser repreendido agora em nome de Jesus e que uma fé genuína, Senhor, possa ser implantada em cada vida, em cada coração, de tal ponto, Senhor, que a esperança ressurja e que nós possamos ter a certeza de que um dia iremos todos ao encontro do Senhor nos ares. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.